Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Admitindo aqui o pessoal que está chegando. Muito bem. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Dá só 2 minutinhos aí para todo mundo entrar na sala. Muito bom dia. Nossa chamada pelo chat, tá bom, pessoal? Vou fazer a chamada de vocês pelo chat. Eu preciso que vocês entrem no chat. Quem tiver dificuldade, me pergunta, abre o microfone aí, me pergunta. Entra pelo chat e coloca lá o seu nome e a sua turma, ok? Certamente todos já sabem que estão na aula de geografia, né? Eu sou o professor Walter, vou acompanhar vocês até o final do ano. Nessas primeiras semanas nós estaremos por aqui, às terças-feiras, pela manhã, conforme foi planejado pela escola. Vocês têm o roteiro, que já foi encaminhado para vocês. Vamos trabalhar com ele agora, tirar algumas dúvidas, orientar vocês em relação ao que fazer com esse roteiro, o que estudar. As atividades que vocês forem realizando a partir da orientação que for dada aqui e também pelo roteiro, as atividades serão entregues para a gente no retorno às aulas presenciais. Então, quando a gente voltar para as aulas presenciais, essas atividades dos roteiros que vocês estiverem fazendo durante esse período, essas atividades serão entregues para nós no caderno. Então, vocês vão separar as atividades por cada caderno de cada professor e entregar para a gente. Eu vi que alguém, deixa eu só mudar a maneira de visualização aqui, para ver quem levantou a mão. Alguém tinha levantado a mão aqui para perguntar alguma coisa, mas levantou e também abaixou. Não se esqueçam, repetindo, coloquem os nomes de vocês no chat de mensagens aí, tá bom? Abram lá o chat de mensagens, coloquem lá o nome e a turma, beleza? Para eu fazer o registro dessa aula. Essa aula será gravada também, posteriormente eu vou disponibilizar a aula para vocês. Gravada, para vocês poderem acompanhar. Fora do horário, se tiverem aí alguma dúvida de explicação, né? E aí vocês vão poder utilizar depois. Vamos ver aqui que tem mais gente chegando também. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Como é o nosso primeiro encontro, eu acho que é natural que a gente aí vá passando algumas informações de maneira repetida, né? Porque conforme as pessoas vão chegando atrasadas, elas vão tendo contato com a informação, mas eu também vou escrever aqui no chat para vocês, tá ok? A chamada está sendo feita no chat. Coloquem nome e turma aqui mesmo no chat, ok? E aí, com isso, fica fácil de eu fazer o registro da frequência e passar esse registro para a direção. Está pedindo para a gente fazer as chamadas, né? Se vocês conhecerem outros colegas, outros alunos, avisem que as aulas estão rolando desse jeito no início, beleza? Para que as pessoas também possam assistir essas aulas e repetindo. Como essa aula eu estou gravando, depois eu vou disponibilizar essa aula gravada também para vocês, beleza? Tudo bem? Tem mais gente aqui para entrar. Ok. Todo mundo admitido. Vamos lá. Queria que começássemos uma rodadinha de apresentação. Só vou pedir para vocês fazerem um favor para mim, só para eu poder gravar, fazer um print da tela. Por gentileza, abram as câmeras de vocês um minutinho. Só para eu fazer o print da tela. Vou repetir aqui a orientação para vocês. Abram a câmera para eu fazer o print da tela. O pessoal que está com a câmera fechada. Isso.
Abram a câmera de vocês, eu vou fazer só o print da tela, depois vocês fecham de novo. Eu gostaria também que vocês falassem, se apresentassem para mim, a gente faz uma rodadinha, mas quem tiver dificuldade aí de se expressar, não tem problema, pode falar com a câmera fechada mesmo. Mas só nesse primeiro momento eu queria fazer um print, então quem puder, por favor, abrir a câmera, já ajuda. Pode ser? Nathalie, Guilherme, tem aqui um Matias Astete. Só um minutinho, ainda não bati. Tem gente que não abriu ainda. Pedro Miguel, Danilo, se vocês puderem abrir a câmera aí. O Aldebarão, tem o pessoal que está com Moto E, a Emily, o Christian. Então, vou fazer assim mesmo, sem a foto de vocês. Mais uma vez. Ok. Maravilha. Vamos lá? Gabriela, muito bom dia. Tudo bem? Tem áudio aí? Sim, Consegue falar? Tá sem áudio? o áudio tá aberto. Tá aberto? Agora eu te ouvi. Bom dia. Bom dia, tudo bem com você? Tudo pessoal. Qual a sua expectativa para esse ano? Bom, muito bom. Já era dessa turma o ano passado? Turma do oitavo E? Já era. Já era, né? Então vocês se conhecem bem. Pessoal, vamos fazer uma rodada de apresentação. Quem quiser falar, levanta a mão. Se tiverem alguma dúvida para perguntar em relação a como a gente vai trabalhar ao longo do ano, isso daí também depois no presencial eu passo para vocês, fiquem tranquilos, tá? A gente vai falar de avaliação depois. Se quiserem falar alguma coisa, levantem a mão, tá ok? Eu gostaria que vocês pelo menos falassem um bom dia aí, cada um, né? Enzo, pode falar? Pode abrir seu microfone, Tem câmera. que copiar as perguntas, as questões? Como é que é? Tem que copiar as questões? Não há necessidade, não. Se você quiser, você Tá pode bom, recortar. professor. Tudo bem? Pode só colocar tipo um e a resposta, A, B e a resposta? Não. Isso, isso. E aí, se você quiser, como eu te falei, né? Se você quiser, você pode recortar aquela parte da lição e colar no caderno de geografia. Aí não há Beleza, tamo necessidade, junto. aí não há necessidade de copiar, tá ok? O importante é você ter essa lição no caderno. Agora, se você tiver dificuldade de recortar e tal, aí vai ser necessário realmente copiar, tá bom? Beleza, beleza, valeu. Vocês estão me ouvindo bem aí? Melhorou o áudio agora? Sim. Sim, Gabriela, pode falar? Sim. Gabriela Galho. Uma dúvida sobre o roteiro. Vai ter necessidade de copiar o texto? É o que acabei de responder. Você pode recortar o texto e colar no caderno, ok? Aí não precisa copiar. Se Tá bom. você não conseguir recortar, ou, por exemplo, imprimir para colar, aí você precisa copiar pelo menos as perguntas. O texto não, Tá bom. tá ok? Para não ficar sem sentido, né? Senão você vai ficar com aquela lição no caderno sem saber do que se trata, né? Só resposta solta ali. Então, até corrigindo o que eu falei, né? Eu relembrando. Quem tiver dificuldade de imprimir, pode pegar o roteiro impresso lá na escola. Mas caso contrário, também não tem problema nenhum. Só copia a pergunta e a resposta. O texto não há necessidade. Se você tiver impresso, quem for buscar na escola, por exemplo, ou tiver impressora, você pode imprimir só aquele pedacinho da lição de geografia e colar no caderno. E aí você fica com ela completa ali. Tá ok? Então, obrigada. Mais alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso? Tem alguma dúvida sobre isso? Alguém gostaria de se apresentar? Tem algum aluno novo que está chegando agora na escola, que não conhece ainda a escola? David Eu, professor. Keirson.
Oi, Você veio de onde? vim de Guarulhos. Guarulhos? E o João Pedro, também aluno novo, veio de onde, João? Vim de Santos. De Santos. Legal. Sejam bem-vindos, né? O Keirson é de que sala? Nono G. Nono G. E o João Pedro do nono H. Você vê que tem alguns alunos aqui que também são da sua sala, né? Se puderem já ir interagindo também, pelo chat, se vocês quiserem trocar contato para um ajudar o outro, orientar, é legal também, porque vocês podem ir criando grupos de estudo, né? Para se ajudar. Apesar de que a semana que vem é carnaval, mas essa primeira semana já dá para a gente trabalhar o roteiro. Então vamos trabalhar o roteiro. Vou abrir o meu roteiro aqui para a gente poder dar uma olhada nele, fazer uma leitura juntos e tirar as dúvidas que porventura vocês tenham. Então, deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Compartilhar só o roteiro. Está aqui, né? É esse que vocês têm? Dá um ok para mim aí. Sim. É isso, né? Muito bem. Então, vocês vejam que ele tá dividido por matéria, né? E aqui do lado, gente, presta bem atenção, tem esse código. Tá vendo esse código aqui, ó? EF09, EF21. Isso aqui é o código dessa matéria, desse componente curricular. Então, dá para reparar, né? EFD, Educação Física. Quando a gente chega em artes, olha lá, né? AR, né? O primeiro EF é de ensino fundamental, ok? 09, nono ano. Aí depois vem o código do componente curricular, da disciplina, AR. Então, só fazendo essa correção aqui. Em geografia, olha lá, EF, ensino fundamental, 09 é uma habilidade do nono ano, GE de geografia, 01, ok? Então, essa EF09, GE01 é o código que mostra para vocês, e até é legal só mostrar para vocês isso, só um minutinho que eu vou mostrar exatamente do que se trata, né? Porque aí fica fácil de vocês entenderem essa habilidade, né? São habilidades, ok? Já vou explicar o que é uma habilidade para vocês. Só abrindo ela aqui. Tá aqui. Vamos compartilhar agora na tela para vocês também verem. Essa aqui. Muito bem. Então, olha lá. Essa é a habilidade EF 09GE01. É o mesmo código que está na matéria de vocês lá. Então, só para vocês entenderem como que é feito o conteúdo, né? Como que é feita a construção do conhecimento para vocês. É assim, geografia, dividido, claro, com todas as outras matérias, em 4 anos, sexto, sétimo, oitavo e nono, ok? Então, lá no ensino fundamental, também tem geografia, mas acabou. Aí vocês vieram no sexto, no sétimo, no oitavo, chegaram agora no nono ano, que é o último ano do ensino fundamental. O ano que vem, se Deus quiser, todo mundo vai estar no ensino médio, ok? Então, em geografia, a gente vai dividir o nosso trabalho sempre com esses códigos aqui, ó, de habilidades. O que é uma habilidade? Para vocês entenderem, né? A gente parte de uma ideia de que todo ser humano ele tem uma capacidade de desenvolver tarefas, né? De fazer coisas. Desde coisas simples, atividades simples, tarefas simples, até atividades mais complexas. Então, vamos pensar que nós somos pessoas que temos capacidade de trabalhar. Todos nós, todos os seres humanos. E quando eu falo trabalhar, esse verbo trabalhar, ele não está associado, não é uma ideia de ter um emprego para ganhar dinheiro. É o exercício da nossa existência, da nossa humanidade. Então, nesse momento, o que nós estamos fazendo aqui? Eu estou dando aula, vocês estão assistindo a uma aula, interagindo. Isso é trabalho. Não é o trabalho porque eu estou aqui ganhando dinheiro, cumprindo o meu horário para dar uma aula para vocês. É o trabalho que a minha capacidade humana me permite fazer, de ter um conhecimento e de ter as técnicas adequadas para transmitir esse conhecimento para vocês. Olha a palavra que eu usei,
técnicas adequadas. Então, do trabalho vem a técnica. A gente tem capacidade de fazer? Tem. Mas para fazer, a gente tem que arrumar um jeito de fazer. A gente chama isso de técnica. Então, cada um tem um jeito diferente, por exemplo, de lavar a louça. Uns colocam a água numa bacia e vão molhando a louça, outro deixa a torneira aberta e vai molhando a louça debaixo da torneira aberta. Uns usam o sabão, outros usam detergente, um passa primeiro a bucha, enfim, cada um faz de um jeito diferente. O fazer, o jeito de fazer, é a técnica, ok? E no final de tudo isso, depois que você desenvolve a técnica, para executar a tarefa, para fazer o que você se propõe, você vai desenvolver uma tecnologia. Então, é trabalho, técnica, como fazer, a técnica é o como fazer, e a tecnologia é a ferramenta que te ajuda a fazer. Então, um exemplo, vai passar uma roupa. Como é que você passa a roupa? Usando um ferro. Passar roupa é uma habilidade, ok? Passar roupa é uma competência sua. Passar roupa é uma capacidade de trabalho, beleza? Passar roupa. Primeiro a manga da camisa, depois o colarinho. Isso é uma técnica, cada um vai fazer de um jeito. Agora, qual é a ferramenta que vocês vão usar para passar roupa? O ferro. O ferro é a tecnologia. A tecnologia é a ferramenta. Então, hoje aqui, a gente está usando uma tecnologia para ter aula, que é a internet, o computador ou o celular, né? Um aplicativo, Zoom, que está permitindo que a gente faça essa comunicação, que eu grave a aula e etc. Então, partindo dessa ideia, então vamos lá, reconstruindo o conceito. Trabalho, técnica, tecnologia, onde o trabalho é a capacidade de todo ser humano, ok? A técnica é o como cada ser humano faz, e a tecnologia, as ferramentas que a gente usa para fazer alguma coisa, beleza? A habilidade e a competência vem daí. Então, o que é a competência? É eu saber fazer uma tarefa, é eu saber criar uma técnica, beleza? E o que é a habilidade? É eu executar isso, é eu saber executar isso. Então, vamos lá. Competência, eu cozinho muito bem. Minha competência é cozinhar muito bem. Minha habilidade, puxa, eu tenho uma habilidade muito boa de fazer bolos, de fazer doces, é porque eu sei misturar bem os ingredientes para o doce e chego no ponto correto dos doces e faço doces extraordinários. Então, competência e habilidade, tá ok? Competência e habilidade são essas duas condições que elas vão ser trazidas para cada matéria para definir como é que a gente vai trabalhar. Então, vamos lá. Qual é a competência da geografia? É ensinar vocês a entenderem o mundo em que vocês vivem, uma competência geral, tá ok? Existem competências específicas? Existem. No nono ano, uma das competências mais importantes é a gente entender uma parte do mundo, é compreender sobre a cultura, sobre a forma como se ocupa o espaço, a divisão dos países, a economia, a natureza de lugares do mundo. Que lugares? Continente africano, continente europeu, continente asiático, continente da Oceania e continente da Antártida. Então, essas são as matérias do nono ano, falar de vários lugares do mundo. No oitavo ano, o continente que foi trabalhado foi o continente americano. Agora, no nono ano, nós vamos trabalhar os demais continentes. E aí, a primeira habilidade, né? A primeira habilidade, EF, ensino fundamental, 09, nono ano, GE, geografia, 01, é a primeira habilidade. Qual que é? Olha lá. Ela trata de mostrar para a gente sobre a nossa condição, o sujeito, somos nós, seres humanos, ok? Pessoas, e o seu lugar no mundo. Então, como a gente se insere no mundo em que a gente vive. Então, essa é a unidade temática que a gente está estudando em geografia nessa primeira atividade. Objeto do conhecimento, ou seja, qual é o conteúdo que a gente vai aprender? A hegemonia europeia na economia, na política e na cultura. Então, o que é hegemonia? Hegemonia é uma dominação. Dominação de quem? Da Europa. Onde? Na economia. Em que lugar? Né? Em que lugar? No mundo, ok? Só na economia? Não, também na política. Só na economia e na política? Não, também na cultura. Então, nesse primeiro trabalho que a gente vai fazer aqui, nessa primeira atividade, nós temos que entender como que a Europa domina a economia, a política e a cultura no mundo.
Por que eu preciso aprender isso? Porque eu preciso me situar nesse mundo, eu preciso entender qual o meu papel enquanto pessoa, enquanto sujeito, enquanto cidadão, alguém que mora no Brasil, que não está na Europa, está no continente americano. Como que eu me enxergo nesse mundo que é tão dominado pelos europeus? Qual é o papel da Europa nessa dominação? Como que se dá essa dominação europeia? Ok? Então é por aí. Pessoal, eu vou fechar o chat, tá? Porque vocês estão aí se ofendendo, enfim. É isso, não? Lembrem-se que tudo que está sendo falado no chat está sendo registrado, tá bom? Fica gravado o chat depois. Ok? Então vamos evitar aí as brincadeiras pelo chat, concentrar na explicação da aula. Ok, gente? A habilidade 01 é analisar criticamente de que forma a hegemonia europeia foi exercida em várias regiões do planeta. Então eu preciso entender que a Europa, ela dominou várias regiões do planeta e eu preciso ter uma condição de criticar isso. Criticar não é falar mal, tá, gente? Criticar é refletir a respeito daquilo e ter uma opinião. Ter uma condição de analisar um fato e emitir uma opinião sobre esse fato com base na verdade. Não é uma opinião do que eu penso, do que eu quero pensar. É uma opinião em relação àquilo que realmente está acontecendo historicamente. Então, a Europa, por exemplo, ela conquistou e dominou o continente americano, colonizou o continente americano. O Brasil foi colônia de Portugal, país europeu. Boa parte da América Latina, da América do Sul, foi colônia da Espanha. Outros países da Europa também tiveram colônias aqui, a França, a Inglaterra, a Holanda. 32 mensagens no chat. Só desliga o seu microfone, por favor. João Pedro, isso, obrigado. Notadamente, em situações de conflito, intervenções militares e ou influência cultural em diferentes tempos e lugares. Então, a gente tem que estudar um pouco sobre como que a Europa dominou boas quantidades, né, de regiões do mundo em situações de conflito. Então, em guerras, a Europa promoveu guerras, fez intervenções militares em lugares, né, ocupou territórios, ok? E também influenciou culturalmente o mundo. Não foi só uma dominação por armas, né? Também existe de fato uma influência cultural. Por exemplo, a língua. Por que em vários lugares do mundo se fala a língua inglesa? Né? Então, essa é uma razão, né, da gente pensar, né, nesse processo de dominação. Se fala a língua inglesa porque os ingleses ocuparam vários territórios em vários continentes no mundo inteiro. Então, eles deixaram essa influência da língua nos lugares dominados por eles. Por que nós falamos português no Brasil? Porque nós fomos ocupados, dominados, houve um processo de colonização territorial aqui do que é hoje o Brasil, quando Portugal, nas grandes navegações, ocupou esse território. Então, Portugal deixou essa raiz cultural aqui, né, da língua, da religião católica, cristã. Tudo isso é influência que vem dentro desse contexto de dominação europeia sobre o mundo. Tudo bem? No roteiro, vamos lá então ver, né, de que maneira, portanto, que se apresenta isso para a gente, né, em termos de roteiro. O roteiro colocado para vocês, né, o roteiro colocado para vocês, deixa eu só ver aqui que está, só um minutinho. Tá. Muito bem. O roteiro colocado para vocês está aqui. Deixa eu aumentar o tamanho da tela. O texto é Partilha da África. Dá para aumentar até um pouco mais. Então vamos lá para esse texto, né? Partilha da África. Com as transformações políticas da primeira metade do século X e X, alguém sabe como é que lê esse X e X? Que século que é? Século XIX. Muito bem. Né? Século XIX, que culminaram na formação de estados nacionalistas. Estados nacionalistas é o que a gente chama hoje de nações, países, né?
Então, lá no século XIX é que formaram-se os países, a França, a Itália, a Alemanha e outras nações europeias. E a partir daí passaram a acelerar o seu processo de industrialização. Então, no século XIX, vários países da Europa começaram a ter uma ampliação, né, uma expansão industrial. Né? A indústria se espalha pelo continente europeu. Em vários países, essa indústria ela vai ser muito importante para a economia desses lugares. A isso se seguiu a formação do chamado imperialismo. Essa palavra é importante, é uma palavra que explica um momento da história, tá certo? Que é explicado da seguinte forma, né? O que é o imperialismo? A integração entre o capitalismo industrial, ou seja, a riqueza produzida pela indústria, e o capitalismo financeiro, a riqueza que vai ser reproduzida nos bancos, nas bolsas de valores, tudo isso lá em meados do século XIX vai dando para a gente condição de compreender o mundo a partir de lá, para entender o mundo como ele é hoje. Então, os bancos, bolsas de valores, nasceram naquela época. As indústrias cresceram naquela época. Na hora que juntou o dinheiro ganho nas indústrias, sendo aplicado nas bolsas de valores para fazer mais dinheiro, a gente passou a ter um capitalismo industrial e financeiro. E isso propiciou a condição para o imperialismo, que, por sua vez, exigia uma enorme demanda por matéria-prima. Vamos pensar, se a indústria está crescendo, para a indústria funcionar, ela precisa de matéria-prima. Então, é exatamente por isso, né, é o fato de que a indústria cresceu, que por demanda de matéria-prima, para a indústria funcionar, ela precisa de matéria-prima, que os países da Europa começaram a querer dominar outros lugares do mundo, tá ok? Outra coisa também que veio com isso, um aumento do mercado consumidor. Precisa ter lugares para vender os produtos. Então, se eu dominar outros lugares, eu consigo vender meus produtos lá, porque eu vou dominar esse lugar. E também a necessidade de mão de obra. Eu preciso de gente para trabalhar na indústria. Nesses lugares tem essa mão de obra barata, geralmente, e isso se soma com a ideia da matéria-prima do mercado consumidor como motivo para que os países da Europa vão para esses novos territórios e tentem dominar esses novos territórios, fazendo o que a gente chama de imperialismo. Tá? Imperialismo porque são grandes impérios, grandes potências, dominando países mais fracos, mais frágeis, mas que têm matéria-prima, têm potencial mercado consumidor e têm mão de obra. Então, os europeus vão procurar lugares onde eles encontram isso. E, dessa maneira, eles vão criar o que a gente chama de fenômeno do neocolonialismo. Colonialismo é o que Portugal fez com o Brasil, colonizou o Brasil. É o que a Inglaterra fez com os Estados Unidos, colonizou os Estados Unidos. É o que a Espanha fez com o México, colonizou o México. Então, esse era o sistema colonial. Mas no século XIX, essas colônias elas já estavam se tornando independentes. O Brasil, em 1822, no começo do século XIX, se tornou independente. Então, os países europeus passaram a não ter mais onde explorar. Então, eles foram buscar novos lugares. Um desses novos lugares foi a África. E com isso, com o neocolonialismo, eles fizeram a chamada partilha da África. O neocolonialismo representou uma nova forma de colonização europeia. Você deve se lembrar de que, com o descobrimento da América no século XV, XV, houve a subsequente colonização no século XVI. Essa colonização foi operada principalmente pelos países ibéricos. Países ibéricos são Portugal e Espanha, ok? Na Península Ibérica, tendo durado até o início do século XIX. Então, do século XV ao XIX, houve um processo de colonização. O neocolonialismo, por sua vez, referia-se à colonização dos continentes africano e asiático, operada por países como França, Itália, Bélgica e Inglaterra, a partir da segunda metade do século XIX. Então, o neocolonialismo é um colonialismo novo, por novos países e em novos lugares. Enquanto Portugal, Espanha, principalmente Portugal e Espanha, colonizaram boa parte da América, França, Itália, Bélgica e Inglaterra foram colonizar a África e a Ásia no século XIX, bem depois, tá ok? Por isso é usado o prefixo neo,
que significa novo colonialismo. O evento que se tornou símbolo dessa nova colonização foi a Conferência de Berlim. Foi um encontro, né, entre esses países que se realizou na capital alemã, Berlim, entre os anos de 1884 e 1885, século XIX. Nessa conferência reuniram-se representantes da Grã-Bretanha, incluída aqui a Inglaterra, na Grã-Bretanha, né? França, Alemanha, Itália, Holanda, Bélgica, Portugal e Espanha. Essas eram as grandes potências do mundo na época, ok? A ideia dessa reunião para a partilha, divisão do continente africano entre as potências europeias, partiu do líder da unificação alemã, Otto von Bismarck. O objetivo político que a Alemanha tinha em relação em vista, né, tinha em vista ao estabelecer a partilha, era uma solução pacífica e amigável para a disputa por territórios entre os países europeus. Porque foi assim, todos os países europeus queriam ter um pedaço da África, queriam ter um pedaço da Ásia. E em vários territórios eles guerrearam pela dominação. Então eles decidiram fazer um acordo. Falaram assim, em vez de a gente ficar em guerra para dominar um território, por que a gente não faz um acordo e divide esse território entre a gente? E foi o que eles fizeram. O continente africano foi dividido da forma mais arbitrária possível, gerando inúmeras guerras tribais. Bom, a divisão da Europa, nessa época, foi uma divisão realmente bastante violenta, vamos dizer assim, né? E o mapa europeu, para vocês terem uma ideia, não, o mapa europeu não, desculpa, né? O mapa africano, deixa eu abrir aqui o mapa para mostrar para vocês, né? Tendo uma ideia, né, de caramba, como foi isso, né? Como se deu essa divisão? Então vamos ver lá, né? Só um minuto, que eu estava numa outra pasta, tá? Mapas. Vou mostrar para vocês o mapa original, né? Qual seria a divisão étnica, né, do continente africano, né, falando da África, essa divisão africana está aqui. Então, vou mostrar para vocês na tela, para vocês terem uma ideia do que é. Então, vamos lá. Compartilhando a tela, aqui esse mapa. Observe. Esse mapa aqui, ele mostra, né, esse mapa mostra a divisão à direita, que é a divisão étnica. Isso aqui era a África antes dela ser ocupada, antes dela ser colonizada. Ok? Esse era o continente africano. Cada uma desses pedacinhos aqui, entre aspas, era uma etnia, uma tribo, né? Um clã, como se fosse, vamos dizer assim, um país diferente. Tá? Não tinha essa divisão de países, mas eram grupos étnicos, e a África, se fosse dividida em países de acordo com as características culturais de cada povo, esse seria o continente africano, esse grandão aqui, ó, né? Esse mapa grandão, né? Esse, com muitas divisões aqui. Porém, depois que houve a ocupação dos europeus e depois que terminou a ocupação europeia na África, os países que restaram na África são esses aqui da esquerda. Então, o que acontece? Olha, nesse pedaço aqui, por exemplo, ó, do mapa, olha quantos grupos étnicos tem dentro desse país. Olha aqui na África do Sul, que é esse país aqui de baixo, ó, esse último. Olha quantas divisões tem nesse território. Então, você teve que juntar vários grupos étnicos diferentes, que têm culturas diferentes, sob um mesmo território de um único país, dominado, na época, né, do imperialismo, dominado por um país europeu que estava fazendo a dominação desse território. Então, isso, gente, foi violento demais. É algo assim, pegar tribos diferentes e falar para eles, a partir de agora, vocês todos têm que viver em harmonia dentro do mesmo território. Mas eles têm diferenças. Eles não aceitam um ao outro. E fazer isso de maneira forçada, ainda em muitos casos escravizando ou fazendo essa população trabalhar de maneira forçada para o interesse dos europeus, isso foi realmente muito violento e provocou, evidentemente, consequências graves para a atualidade. Daí o porquê de quando a gente olhar para o continente africano para estudar um pouco mais sobre ele, como faremos na sequência, né, a gente tentar entender que essa dominação e forçar, né, essa divisão territorial
evidentemente, contribui para o continente africano hoje ter um quadro social muito grave. Por exemplo, muita gente na África tem baixa escolarização, taxa de analfabetismo elevada, né? A questão da saúde dessas pessoas, muito afetada pela condição econômica, né? Então, não tem renda suficiente, então não se alimenta direito, não tem moradia digna, não tem investimento produtivo, não tem emprego para todo mundo. Então, em muitos desses países, a miséria, a pobreza, são muito presentes, né? Não é que eles só sejam países pobres, não é isso. Tá? Isso a gente chama de estereótipo, não é isso. Né? A África não é um continente pobre. A África tem muita pobreza, mas não é um continente pobre. Tem muita riqueza também, tem muito potencial de desenvolvimento. Mas essa dominação europeia prejudicou demais o desenvolvimento do continente. Aí vocês têm que responder as perguntas, ok? Aí eu não vou responder as perguntas para vocês, evidentemente, mas vocês têm aqui as perguntas, né? 3 perguntas para vocês responderem, então, com base no texto. Em relação ao neocolonialismo, não é correto afirmar que, então, qual dessas frases é falsa? Então, você vai por aqui, verdadeiro ou falso, e escolher qual delas é falsa. A segunda pergunta, por que é usado o prefixo neo, que significa novo, para novo colonialismo, neocolonialismo? E terceira, qual era o objetivo da Alemanha em estabelecer a partilha? Por que a Alemanha se dispôs, né, a fazer a partilha? Eu não estava compartilhando a tela, deixa eu só compartilhar aqui as perguntas, né, só para vocês darem uma olhada. Então, estão aqui no final as 3 perguntas, pergunta número 1, pergunta número 2 e pergunta número 3. E aí, galera? Podem falar, querem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Temos aí 30 segundos. É o tempo que resta dessa aula. Gabriel, Pode falar, Gabriela. só Gabriela? queria dizer que gostei da. Oi? Ah. Oi, Gabriela. Você queria dizer o quê? Gostou da aula? A aula foi boa. Que legal, que legal. Fico muito feliz de ouvir isso, viu? Se quiserem deixar a impressão de vocês sobre a aula aí no chat, aproveitem, tem 15 segundos. Dá um joinha, ou põe o dedinho para baixo, assim, quem não gostou, tá bom? Tentem fazer os exercícios e a gente se encontra depois do carnaval, tá legal? Deus abençoe vocês, a família de vocês, aproveitem, descansem, mas não se esqueçam de estudar, tá bom? Estamos à disposição. Qualquer dúvida, só procurar pela coordenação, pela orientação, eles acham a gente por aí, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima. Até a próxima, professor. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.